Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, estamos na lição de número 8 e vamos falar sobre o tema a igreja e a propagação do evangelho. O nosso texto áureo é este que se encontra aqui em destaque, João capítulo 4, versículo 41, que nos diz o seguinte: E muitos mais creram por causa da palavra dele. É bom mencionar que hoje o texto bíblico basicamente consistirá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o 42. Dito isto, a gente pode então, para a leitura da revista, conforme você tem em tela, e nos diz da seguinte maneira: o escritor do livro Evangelismo Pioneiro, Thomas Atkins, argumenta que evangelismo é fazer da coisa principal a coisa principal. Havia uma ideia de que a principal tarefa da igreja era a evangelização. Durante um período longo, concebeu-se dessa maneira. Com o passar do tempo, vai havendo uma mudança, até mesmo no eixo de interpretação, entendeu-se que a missão principal da igreja é adoração. Agora, a gente sabe que adoração, a partir da terminologia no Antigo Testamento, implica em serviço, o que consiste também a obra evangelística ou missionária. Dito isto, a gente precisa conceber que Deus é espírito e ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deste modo, há uma legitimação da obra evangelística. A igreja pode ter várias atividades, tais como beneficente, beneficente, artística, esportiva, entretenimento, apoio emocional, cursos profissionalizantes e etc. Porém, sua atividade fim é a propagação do Evangelho de Cristo. A gente precisa comentar algo porque é pertinente. O autor da revista toca num ponto neufrágico. Por causa de quê? Algumas coisas que a igreja tem realizado nos dias atuais, Jesus nunca mandou fazer, porém, não, a igreja não está impedida de realizá-la. Agora, tem coisas que Jesus ordenou para que os seus discípulos viessem realizar, porém, estes não fazem. Percebeu a ignorância em relação a essa temática que é evangelismo? A gente faz um monte de coisa, canta até mesmo aquela música Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas como é que você vai ansiar pela volta de Jesus se não se engaja no evangelismo ou em missões? Isto é apenas uma pitadinha de reflexão para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com uma discussão saudável, de modo que venha nos mover em direção à obra evangelística. E ele vai dizer que o encontro do mestre com a mulher samaritana nos apresenta uma das mais deslumbrantes e eficientes estratégias de propagação do evangelho registrada nas escrituras. Vamos então à nossa primeira ação tópica, que diz que deve ser feito o evangelismo na forma ou intencionalmente, isto mesmo.
A base bíblica se encontra em João, capítulo 4, versículo 4 até o 10. Eu presumo que você já fez a leitura desse texto. Se não fez, dá pausa no vídeo, faz a leitura, volta aqui. Feito a leitura, a gente pode então caminhar, porque diz: não podemos acreditar que a propagação do Evangelho de Cristo seja realizada pela igreja de maneira despretensiosa, isto é, sem intencionalidade. A igreja tem uma missão em relação a ela mesma, em relação a Deus e também relacionada ao mundo. Mas acontece que no texto bíblico que Jesus tinha que passar por Samaria, segundo o autor da revista, vai demonstrar sua intenção de ter um encontro com pessoas perdidas. Agora, eu quero comentar o texto bíblico e depois a gente vai tópico por tópico, item por item, conforme está em nossa revista. O que eu posso dizer para corroborar com o que se encontra no versículo 4 até o 10? Não na íntegra, mas parcialmente. Em relação ao levar seus discípulos para o norte, Jesus teve que passar pela Samaria, não como uma necessidade geográfica, mas como uma compulsão divina. Um peregrino judeu típico evitava deliberadamente essa rota, que era uma rota direta, viajando pela Transjordânia ao Oriente. E Jesus, por ser judeu, esperava-se dele que ele passasse por essa rota, uma referência à Transjordânia. Mas ele não faz, porque ele sabia que os seus discípulos precisavam aprender a testemunhar não somente em Jerusalém, mas também em Samaria. É um lugar apropriado para o cenário. A cidade de Samaria, que era também chamada de Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. A gente não pode, com segurança, identificar essa aldeia, a menos que Sicar venha a ser uma corruptela de Siquém. E porque a pronúncia Sicar seria Surré, e Siquém é Surrem, expressões bem parecidas. Porém, a localização não é o problema aqui, já que, obviamente, ficava próximo ao poço de Jacó, que até hoje está ao pé dos montes Ebal e Gerizim, pouco mais de 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Dentro do texto bíblico, a gente tem uma descoberta feita por Jesus a pé, que explica que estava cansado da viagem. Ele havia alcançado o poço no calor do meio-dia. Já o tempo judaico ia do nascente ao poente, cerca da hora sexta. Era próxima ao meio-dia, uma referência bastante sugestiva para o drama que logo começaria. No primeiro século, para você ter uma ideia, como hoje, as mulheres tinham o hábito de tirar água fresca logo na manhã ou na, na parte da noite, nunca ao meio-dia. Por acaso, essa mulher com quem Jesus se encontrou, ela estava ali provavelmente para evitar as multidões que se ajuntavam ao redor do poço nas outras ocasiões. Então, o poço, não apenas de Jacó, mas o poço em si, naquele período, era, na verdade, o que a gente chama hoje de um point, um lugar de encontro, inclusive. Não é apenas um lugar para pegar água potável, principalmente, mas o homem, e a gente sabe como que é, ele acabava fazendo com que esse local, o poço, se tornasse um lugar de encontro. Ele poderia, vou dizer assim, entre aspas, flertar
Ele poderia, quem sabe, marcar o encontro justamente no poço, onde havia muitas pessoas e ia haver o quê? Encontros e desencontros, esbarrões, movimentação, e era um local propício, inclusive para esses que gostam de fletar, namorar, com o objetivo, naturalmente, de estar com uma pretendida. Mas acontece que o fato da mulher ir no meio-dia não era habitual, porque era um sol de lascar. Rachava o coco, vou dizer assim, embora eles tinham aquela proteção, aquelas roupas típicas regionais que protegiam do sol. Mas ainda assim era muito quente. Aquela sugestão que eu mencionei, que provavelmente ela tenha ido nesse horário para evitar as multidões, pode ser em função da sua vida pregressa. A gente já sabe um pouco a historieta, e de repente ela não era uma pessoa benquista e por isso evitava a multidão. Feito esse comentário, é, até o versículo, basicamente até o versículo 6, como aqui menciona até o versículo 7, permita-me eu comentar ainda sem fazer a leitura da revista, mas para ser um complemento. A exemplo da conversa com Nicodemos, que ocorreu no capítulo 3, versículo 1 até o 15, esta parte do encontro é descrita na forma de um diálogo. E esse diálogo tem três momentos. Observe nesse texto que o primeiro momento, vou dizer assim, é justamente quando Jesus, reunindo simplicidade por surpresa, espantou a mulher com o pedido: dá-me de beber. À primeira vista, isto parece uma sugestão mais do que natural, já que estava com calor, cansado e até mesmo com sede, além de temporariamente estar sem assistência dos seus discípulos que tinham ido à cidade comprar comida. Pode parecer a nós, do século XXI, que a cortesia habitual ditaria uma resposta afirmativa ao pedido da ajuda. A mulher, nesta circunstância, porém, era inimaginável para ela que como é que um judeu pode pedir água a ela, sendo mulher samaritana, sendo mulher e por tabela samaritana? Pela razão que o evangelista vai mostrar no texto, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isto não quer dizer que os judeus jamais mantiveram qualquer contato direto com os samaritanos, mas que eles não partilhavam do mesmo prato com eles, com medo de uma contaminação ritual. Os judeus não usavam os mesmos pratos que os samaritanos usavam. A intenção de Jesus era surpreender porque os judeus não bebiam de um copo tocado por lábios samaritanos e Jesus não tinha vasilhas próprias ali naquele momento. Este é o primeiro ato, a primeira cena, ou o primeiro momento. Mas eu falei que são três momentos, três atos. Eu vou avançar um pouquinho e permanece com a sua Bíblia aberta. Do versículo 10 até o 12, acontece o segundo momento, ou o segundo ato. Jesus, de modo peculiar, vai responder a este dilema com uma comparação divina. Se tivesses conhecido o dom de Deus, com tanta frequência, e aqui também a natureza do homem é recusar, mas a de Deus é de conceder. Se tão somente a mulher soubesse quem era Jesus, um agente da generosidade celestial e não da mesquinhez judaica, ela lhe teria pedido em vez de ele pedir, e ele haveria dado, em vez de ela recusar-se à água viva ou aquela água fluente de uma fonte inesgotável, e não apenas uma pequena porção como ela podia tirar do poço. A mulher, como no caso de Nicodemos, a mulher de início recusou a explorar o sentido espiritual das palavras simbólicas de Jesus, devido às suas dificuldades ao nível físico ou literal. Sabia ela que o poço de Jacó
era alimentado por uma fonte subterrânea, entendida por ela mesma como água viva, a que Jesus se referia. Mas esta fonte, no fundo de um poço ou mina, uma mina profunda, eu digo isso porque no grego, as palavras para a água, a fonte subterrânea e poço ou mina são parecidas. Como poderia Jesus tirar água viva de lá se não tinha com o quê? Do mesmo modo que Nicodemos questionou se Jesus poderia providenciar um novo nascimento a alguém que já era velho devido à dificuldade de um retorno ao ventre, a mulher duvidava da capacidade de Jesus de conseguir água viva do poço, já que era fundo e ele não tinha com que tirá-la. Posteriormente, assim como Nicodemos, permanecera cético quanto à capacidade de Jesus de mudar o status correligioso existente desde os dias dos patriarcas. A mulher também, ela questionava: és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? O venerável patriarca fora obrigado a retirar água de uma profunda mina e durante mais de um milênio este cuidadoso sistema não fora alterado, de modo que o comentário acerca de uma fonte torrencial era um tanto problemática para uma mulher cansada, assim como seu comentário sobre um recém-nascido o fora para um homem idoso, uma referência a Nicodemos que está no capítulo 3. O terceiro momento vai do versículo 13 até o 15. Jesus havia mostrado a necessidade de se resolver as limitações da fonte literal, pois quaisquer que fossem os problemas para alcançar sua profundeza, o mais sério estava no fato óbvio de que todo que beber desta água tornará a ter sede. Isso está na cara, é óbvio. A única resposta adequada era descobrir a água viva que o próprio Jesus poderia dar, e todo aquele que beber, conforme diz o versículo 35, nunca terá sede. Ou, literalmente, jamais terá sede durante a era. Longe de debater alguém sedento de novo, esta água, uma bebida oferecida, não se perderia, mas faria com que se tornasse uma fonte permanente. Vou dizer, colocar aqui, o novo Jacó, entre aspas, porque ali era o poço de Jacó, então o novo Jacó, entre aspas, não escavou seus poços na terra, mas no fundo do coração do homem. Ademais, com aquele dinamismo, essa forma vivo, a expressão água viva, esta indica uma realidade espiritual justamente no centro da vida que não se pode acumular como uma água de uma cisterna, mas jorrar. Ela tem um poder, uma capacidade como uma fonte que jorra para onde? Para a vida eterna. A mulher, ela é levada à necessidade do desejo através da curiosidade, e a mulher se exprimiu nas palavras com que Jesus principiara o diálogo. Dá-me dessa água. E de uma forma muito rápida, os papéis se inverteram. No início, aquele que veio do alto falou das coisas terrenas, para que aquela que era da terra pudesse crescer em suas aspirações e aprender a pedir coisas celestiais. O fundamento, meus irmãos, desse pedido era superficial, se não egoísta, para que não mais tenha sede, nem venha mais tirá-la água. Por fim, porém, ela começou a procurar por algo melhor, e graças a Deus por isso. E o mais importante, aprendeu com a pessoa certa. Quer neste canal, quer em qualquer outro, quer na igreja, a gente precisa sempre aprender com a pessoa certa. E eu coloco no singular, com a pessoa de Cristo Jesus, Deus nosso, Senhor nosso, Salvador nosso e nosso Mestre. A gente precisa se colocar sempre e diuturnamente aos pés de Cristo para aprender com Ele,
junto da palavra dele, devidamente registrada nos evangelhos. Depois de falar essas coisas sobre os versículos bíblicos, eu a prolonguei, é verdade, mas vou fazer a leitura aqui de uma forma rápida, embora você pode acompanhar na sua revista. O autor colocou o seguinte: por suas divergências com os samaritanos, os judeus em viagem para a Galiléia evitavam o caminho por Samaria, mas o texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Isto é, Jesus intencionalmente decide passar por aquela região com o propósito de propagar sua mensagem entre os malquistos samaritanos. B. O lugar escolhido, que foi justamente o poço. O local escolhido por Jesus foi um poço, que era ideal para encontrar os samaritanos. Era um point, como já falei aqui, era um lugar, portanto, estratégico. A iniciativa tomada, o autor menciona, o iceberg que existia entre judeus e samaritanos é quebrado intencionalmente por Jesus. Porque ele foi até uma samaritana que estava tirando água e ele inicia o diálogo. Jesus rompe o silêncio e o ostracismo daquela mulher ao pedir água, nos ensinando a tomar iniciativa em busca dos perdidos. Às vezes a gente acha que os perdidos não querem nem saber da palavra de Deus ou das coisas concernentes ao reino de Deus ou à igreja. Mas quando a gente fala de uma forma clara, simples, acompanhado naturalmente com um testemunho autêntico, as pessoas se tornam ávidas a escutar a palavra de Deus. A maioria das pessoas são receptivas, inclusive, quando nós entregamos um folheto evangelístico. Algumas, é verdade, rasgam, falam algumas asneiras para a gente, mas é minoria. O povão está sedento e urge que cada um de nós, como discípulo de Jesus, pregue o evangelho. Fala sobre a superação cultural. A gente sabe que o evangelho de Jesus rompe barreiras, elimina essas diferenças culturais, e isto tem que ser levado para a chamada grande comissão. E a grande comissão não começa, primeiramente, na parte mais distante do globo terrestre. Pelo contrário, a grande comissão começa na nossa casa. Se tiver alguém sem Cristo, eis aí um campo missionário, o seu próprio lar, quando não a vizinhança, o seu bairro, as pessoas no entorno da sua igreja. Aí você começa a fazer aquele chamado evangelismo local, por sua vez começa a trabalhar dentro do estado do qual você vive, missões estaduais, vai para um âmbito maior, que é o âmbito nacional, e por sua vez mundial. A acessibilidade divina. Jesus argumentou com aquela mulher, mostrando que Deus é acessível, todas as pessoas podem ter acesso a Deus, contanto que elas invoquem o nome do Senhor para que sejam salvas. Mas acontece que, ao que a gente chama de graça comum, Deus manda chuva tanto sobre os bons quanto sobre os maus. O sol nasce para os bons e os maus. Isto indica a graça que é comum a todos os homens. E estes podem se aproximar de Deus através da pessoa de Jesus, porque toda pessoa que fizer uma oração vai ser ouvida por Deus. Quem disse que Deus não ouve uma oração de um não crente? Até um não crente, se fizer uma oração dirigida ao Deus eterno, isto é, ao Criador, a esse sustentador, Deus vai ouvir. Quer ver um exemplo? Quando eu não era crente, eu fiz uma oração pedindo, inclusive,
para ser salvo, perdão dos meus pecados, reconhecendo-me como pecador. Até então, eu não era salvo. E Deus ouviu a oração deste pecador que vos fala. Ora, Deus ouve sim a oração de um descrente. Neste caso específico, era uma oração de arrependimento, de reconhecimento do senhorio de Cristo, etc. e tal. Mas mesmo assim ainda houve, porque Deus é Deus. Antes de Cornélio ser convertido, Deus ouvia a oração de Cornélio, um homem que era temente a Deus, um homem que era muito dedicado a esse viés religioso. Além deste ponto, que fala sobre a superação cultural e acessibilidade divina, eu quero agora passar para o próximo tópico, que é justamente este aqui: a propagação do evangelho satisfaz as necessidades mais profundas dos homens, com base em João capítulo 4, versículo 11 até o 15. Na minha explanação, quando eu falei sobre o terceiro momento, vai abranger versículo 13 até o 15. E quando eu mencionei o segundo momento, abrange o versículo 10 até o 12. Eu não quero ser repetitivo, por isso agora eu só vou me dedicar à leitura da revista. A proposição do Evangelho não é satisfazer as necessidades materiais ou físicas dos homens. Vimos que enquanto a mulher entendia a abordagem de Jesus como sendo algo meramente ligado ao mundo, ela reagia apresentando os empecilhos ou dificuldades da situação. Ela não percebia a profundidade dos argumentos do mestre, isto é, na defensiva se afastava do cerne da questão. Jesus, então, vai propor algo mais pertinente, a verdadeira necessidade dela, enquanto contra-argumentava, apresentando que as coisas do mundo, por mais necessárias e importantes que sejam, não trazem a plena satisfação. E vai apresentar aqui como Jesus consegue trazê-la para o centro da questão por meio da argumentação. A gente vai ver daqui a pouco, item por item. Primeiro, a ineficácia das coisas do mundo. Elas não sabiam, em definitivo, e ele diz que quem bebesse daquela água voltaria a ter sede. Era apenas uma questão de tempo voltar a ter sede. Aprendemos aqui que apenas o Evangelho na pessoa de Cristo, a água viva, satisfaz de uma vez para sempre o ser humano. Cristo nos satisfaz plenamente. Existem pessoas em nosso meio chamado Evangelho que não compreendem adequadamente a palavra de Deus, ou quando não, é ensinada de maneira errônea, que por mais que a Bíblia não aponte um versículo sequer para que a pessoa busque o chamado batismo no Espírito Santo como se fosse algo subsequente à salvação, essas pessoas sinceras ficam frustradas quando não têm a chamada experiência aludida. Ignora o fato de que todos nós fomos batizados no Espírito justamente no início da nossa vida cristã. E todos nós estamos bebidos do mesmo Espírito. E todos nós fazemos parte da igreja de Cristo, sim, de Cristo Jesus. Tem um missionário, Hudson Taylor, que ele escreveu um livro. O livro era o título: O Segredo de Hudson Taylor. Mesmo sendo um homem dedicado a missões transculturais, havia uma certa insatisfação no seu íntimo. E ele olha para o lado e vê que algumas pessoas de outros credos religiosos dentro do cristianismo tinham algumas experiências, tipo esta que eu acabei de mencionar, que parece que deixava-as com mais
autoridade, com mais poder, etc e tal, tornava-as mais santas, e ele queria, com toda a sua alma, servir o Senhor de uma forma mais intensa. E ele buscou de todas as formas e maneiras, até o ponto de que o segredo dele é revelado pelo próprio. A partir do momento que ele teve satisfação plena em Cristo, ele não buscou mais essas coisas do homem, porque ele não precisava falar a linguagem, de repente, atribuída aos anjos, porque a linguagem do Espírito Santo, que o Espírito Santo utilizava, era a sua língua do coração, fazendo uso da sua razão, isto é, com seu entendimento. E coisa boa é falar de Deus de maneira compreensível. E Deus falar conosco da mesma forma, através de Sua palavra, de modo que o Senhor venha entender cada palavra, cada petição, cada súplica, mas também cada intenção que está em nosso coração, cada desejo e, sobretudo, cada necessidade. É importante a gente entender que a pessoa de Cristo sempre nos satisfaz. E se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, não precisa de nenhuma outra experiência, por mais mirabolante que seja, que está à parte das Escrituras, porque, como eu disse, não tem um único só versículo que fala para buscar o batismo do Espírito Santo, porque este já ocorre no ato de conversão. Agora, uma vez convertido, há uma ordem através do apóstolo Paulo, cuja orientação é: enchei-vos do Espírito. Porque quanto mais cheio do Espírito você for, mais de Cristo você vai se tornar, tanto parecido até se tornar um homem, um varão, ou conforme se diz no popular, uma varoa completa, até se formar, se tornar um homem ou uma mulher perfeita. Letra B, a insuficiência das coisas do mundo material para satisfazer o espírito ou alma. Porque tem essa barra aqui. Há uma compreensão bíblica que o homem é feito de uma parte material e outra imaterial. A parte material se chama corpo. A parte imaterial é alma ou espírito, visto que a Bíblia apresenta-os como termos sinônimos que são intercambiáveis. De qualquer maneira, nós só temos duas partes, se é que nós podemos dividir o homem, porque o homem é um indivíduo, um ser indivisível. Mas faço dessa maneira somente de uma forma didática, tá ok? Porque o homem é todo, o homem ele é completo. Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, ou seja, as coisas espirituais só serão satisfeitas por coisas espirituais. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de pão sim, tá, gente? O homem precisa de alimento, o homem precisa de água, o homem precisa do sol, o homem precisa da chuva, o homem precisa de tantas outras coisas que a gente poderia mencionar. Mas não só disto. Ele precisa de coisas espirituais, porque ele é um ser também espiritual. Ele tem um espírito ou uma alma. E o que é suficiente para satisfazer o ser humano por completo é a bendita pessoa de Cristo Jesus. A água que ele der nunca mais terá sede. Às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro, vai acumulando e quer ganhar cada vez mais e mais. Ele nunca se sacia. Mas quando a pessoa está em Cristo, independente de adquirir muito dinheiro ou não, mas ele descobre e sabe perfeitamente que só Cristo, Jesus, pode saciar a sede e até mesmo a fome. A limitação das coisas do mundo para proporcionar vida eterna. Letra C. Além de saciar a sede do ser humano, satisfazendo-o espiritualmente, somente o Evangelho de Cristo dá aos homens perdidos a vida eterna. O que diz?
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, pois a vida eterna é um ato exclusivo de Deus aos homens. A salvação é uma dádiva ofertada a todos os homens, e não apenas a alguns. Desta maneira, não tem aquela ideia bíblica de que Deus escolheu uns na eternidade para a perdição e outros para a salvação, pelo contrário. Mas Deus, na eternidade, sabendo, segundo o seu conhecimento prévio, porque ele sabe todas as coisas de antemão, de que aqueles homens e mulheres, de uma forma livres, aceitariam o dom da salvação através de Cristo Jesus, a estes ele elegeu, justificou, glorificou, etc. e tal. Uma fonte de água viva é um manancial que tem pelo menos três características: águas sempre novas, perenes e em constante movimento. E é a ação de Deus sobre nós e por meio de nós. Nenhum curso ou talento tem o poder de dar a réis mortais uma fonte inesgotável da graça de Deus. Mais uma vez digo, o talento é importante, o curso é importante, tudo é importante. Porém, tem coisas que são indispensáveis em relação a esses elementos espirituais. A gente vai passar para o próximo tópico, porque vamos falar sobre a propagação do evangelho é de confronto de pecado. Gente, falar sobre o pecado hoje em dia é super complicado. Antigamente, você falava sobre pecado, combatia o pecado, não atacava necessariamente o pecador, mas o pecador abandonava o pecado, mudava de vida e ficava numa boa, assimilando o evangelho de Deus. Hoje em dia, se você falar sobre o pecado, levantam-se várias pessoas incomodadas, constrangidas, quando não há a pleno pulmões, dizendo inúmeras coisas, tipo, não gostei nada do que foi dito. Gente, para com isso. Nós somos pecadores e miseráveis pecadores. O que nós temos em comum é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que viabilizou a salvação através de Cristo. É a graça de Deus que permitiu que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados, embora as consequências desses pecados, dessas escolhas mal feitas, permaneçam. Porque todo pecado tem a sua consequência. Deus perdoa do pecado, mas a gente sabe perfeitamente que a consequência permanece. Mas ainda assim, constitui-se uma ação graciosa. E a Bíblia diz que Jesus inicia a propagação do evangelho enfatizando: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui vem a palavra arrependei-vos, de onde vem arrependimento, que é uma necessidade. Aquela palavra dita anteriormente no capítulo 3 a Nicodemos, necessário você nascer de novo, é uma necessidade de toda a humanidade. De todo aquele que nasce de novo, está em Cristo, vai se satisfazer plenamente em Cristo Jesus. Mas precisa haver esse arrependimento sem dúvida. Porque vai revelando que o evangelho da salvação tem uma porta de salvação que é o arrependimento. Ou seja, não é opcional, mas fundamental para que os pecados sejam perdoados, pois não é apenas um sentimento de culpa ou remorso, mas uma nítida convicção de que os meus pecados agridem a santidade de Deus, me afastando dele. E esta convicção promove um real quebrantamento que redunda em mudança de direção, fazendo-nos completamente dependentes da graça e misericórdia divina. No texto, vemos que Jesus quer transformar a vida e a história daquela mulher. Assim, ele confronta seus pecados. Vai, chama teu marido e volta para cá. Isso porque Jesus não ignora os pecados de ninguém. Ele quer que os confessemos para perdoar, como diz lá em 1 João 1:9. E se você não sabe o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, eu faço a leitura. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus age de forma incisiva com aquela mulher, fazendo com que ela perceba seus pecados e renda-se a Ele. Vemos que, confrontada, ela começa a enxergar seus pecados e confessá-los. Então, aqui diz e confessa-os. Eu disse confessá-los porque eu estou me referindo a você de uma forma direta. A você, meu irmão, minha irmã. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. O evangelho não massageia o ego doentio e perverso de pecadores. Antes, ele os confronta para que se arrependam e convertam-se a Deus, que conhece seus erros e pecados, mas deseja mudar-lhes suas vidas em definitivo. Então, não tem essa historieta de pecadinho de estimação. Você não tem que tratar, cuidar e viver a vida inteira com um pecadinho de estimação, um pecadinho enraizado no seu coração e na sua mente. Você precisa confessar e abandonar esse tal pecado. A última, a última coisa que eu vou mencionar, que é o nosso tópico, é este aqui. A propagação do evangelho necessita de propagadores que tenham vidas transformadas. Imagine só se você é um membro de igreja, porém mantém um vício, o vício do cigarro. Esse vício maldito do cigarro vai ajudá-lo de alguma forma quando você fizer uma evangelização e a pessoa a qual está sendo alvo da evangelização souber que você sequer se libertou de um maldito cigarro, de um maço de cigarro, que o maço de cigarro controla-o e que mantém ou exerce um domínio sobre sua vida, ele nem vai te dar atenção. Por isso é necessário que as nossas vidas sejam transformadas. As palavras são ouvidas com atenção pelos perdidos quando elas advêm de vidas transformadas pelo Evangelho. Afinal, uma vida nova tem mais eficácia que em palavras. A palavra é importantíssima. Agora, a palavra, a proclamação do Evangelho é acompanhado de mãos dadas, feito um casalzinho, com um testemunho autêntico, fidedigno, verdadeiro. Aquela mulher marginalizada de quem propaga o evangelho a partir do que aconteceu com ela, porque ela foi lá chamar as pessoas para ouvir Cristo Jesus. Veja, ouça o que ele tem feito. Será ele o Cristo? O evangelista aqui faz questão de ressaltar um papel bastante eficiente da mulher samaritana entre os seus compatriotas. E diz o texto do versículo 39 que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. E muitos outros creram por causa da sua palavra, da palavra dele. Ou seja, por causa das palavras de Cristo. A gente observa aqui. E este foi o texto áureo, ou o texto de ouro, que nós utilizamos no início da lição. E dizia a mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiro, o Salvador do mundo. Os textos nos revelam que mais samaritanos tiveram encontro com Jesus e tem essa admissão do papel importante daquela mulher na propagação do evangelho. Ora, 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 Deus, ao invés naquele momento de usar os judeus, uma referência aos discípulos de Jesus, vai usar justamente quem? Uma mulher samaritana, para que o povo samaritano, para que aquelas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho e esta boa notícia de que é possível saciar a sede de todo e qualquer ser humano por meio de Cristo. E a vida dela nos desafia, porque vemos que mesmo sendo mulher, vivendo
sob uma carga de preconceitos. Era uma recém-convertida, não foi até então batizada, estava aprendendo, dando seus primeiros passos, e ela foi um instrumento propagador do Evangelho da graça de Cristo. Pô, tudo a revista falou que ela não tinha domínio bíblico ou um curso teológico, nem poderia, porque não havia curso teológico na época. O domínio bíblico era exercido por alguns homens estudiosos, como os escribas, alguns fariseus, inclusive como Paulo, que era membro do Sinédrio. Por isso que eu não li, e de uma forma proposital eu pulei aqui, ó, sem domínio bíblico ou um curso, opa, desculpa, ou um curso teológico. Ora, eu digo isso porque estas coisas que estão aqui não estavam dentro do contexto, porque eu preciso dizer, o básico das escrituras a gente precisa saber por uma única razão: você é discípulo ou discípula de Jesus. Um curso teológico, você que é vocacionado, deseja se aprimorar, precisa fazer. São coisas importantes. Mas, a despeito disto, que não estava em foco, ela é um exemplo, porque ela teve a vida transformada e ela propagou o evangelho. Coloca aqui uma improvável, porque esse termo improvável aqui está na moda, né? Improvável. Em palestras, em pregações, mais voltado para o público chamado jovem da atualidade, tem falado muito sobre esse termo improvável e etc e tal. Mas são vocábulos que vão surgindo assim no nosso meio evangélico. São um instrumento propaganda do evangelho da graça de Deus. Perfeito. Jesus pede aos seus que supliquem ao Pai por mais trabalhadores para a sua seara, desafiando a enxergarem os campos prontos para a colheita. Porém, muitas vezes fixamos os olhos em nossos projetos particulares, criando uma sensação que não é chegado o tempo oportuno de fazer o que Deus quer que façamos. A gente precisa, claro, orar para que Deus venha enviar mais trabalhadores, porque a seara é grande, realmente. Poucos são os obreiros, esta é a verdade. Agora, na nossa igreja, a gente precisa canalizar as nossas forças, nossas energias, talentos, dons recebidos da parte do Senhor para trabalhar de uma forma coesa, usando o evangelismo de uma forma estratégica, a fim de alcançar mais e mais pessoas. Termina aqui a leitura da primeira lição. Ok, deixa eu ver aqui. Nosso mestre nos convoca, e o Senhor nos convoca para ver que está tudo preparado para a grande colheita. Mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vejam os campos já prontos. Destacamos duas lições. A primeira, Deus é o que faz, Deus é que faz o campo produzir seus frutos e deixá-los prontos para a colheita. A segunda lição é que o tempo é agora. Urge, portanto. Não podemos postergar a missão que ele mesmo deu, pois a propagação do evangelho nos põe no centro da vontade de Deus e revela a razão de ser igreja. Ou, melhor dizendo, a razão de ser da igreja. Jesus declara que sua necessidade é ser submisso à vontade do Pai e cumprir a sua obra. Assim, nós devemos ter esta necessidade imperiosa de ser obediente à voz de Deus, cumprindo a grande missão aqui na Terra. Fiquemos por aqui. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.